Oi, amigos! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Tô com John. Antes de começar o episódio, eu vou falar da Limax, nosso patrocinador oficial do Tô com John. Hamburgueria artesanal, gente. Cada hambúrguer divino. Temos também a King's Loom, que deixa o pai trajado. Gente, olha esse boné maravilhoso, esse look, que vocês sabem que todo episódio o pai tá com um look diferente aqui. E quem faz isso tudo acontecer é a King's Loom. Temos também a MK Cell, gente, que é a maior loja de iPhone de Jacarepaguá. Aliás, do mundo, né? Que temos lá vários tipos de modelos de iPhone que você pode garantir. Tem várias formas de pagamento. Só correr, inclusive, indo com o meu cupomzão lá, você vai ganhar um descontaço. E também temos o Espaço Maju, que é um dos maiores rodízios de comida de festa. Temos área Kids, área Baby, lá em Rocha Miranda. E temos também o nosso Estúdio Now, que é esse espaço aqui maravilhoso, que dá todo esse conforto para mim, para minha convidada, para vocês que estão em casa. Olha essa estrutura divina. Divina, gente, divina. Isso aqui é divino. E hoje estamos com uma das maiores queens do Rio de Janeiro. Queen, gente, uma das maiores rainhas das rainhas, que eu sou completamente apaixonado. Rainha de uma escola de samba de lá de Madureira, da Azul e Branco, da nossa Portela. Seja bem-vinda, Bianca. Nossa Bianca Monteiro, nossa diva. Seja muito bem-vinda, Bi. Como é que você tá? John. Tô bem, graças a Deus. Agora é melhor ainda, Melhor né? ainda. Tudo esse espaço lindo, ar-condicionado, Tudo esse bom, né, conforto, amor? tudo ótimo. Né? Gente, a Bianca é muito diva, gente. A gente já tava trocando ideia aqui e eu fiquei mais apaixonado do que eu já era. Mas agora, para começar nosso bate-papo, conta aí pra gente como é que começou a sua trajetória no mundo do samba, como é que foi, assim, o seu momento, né? Tipo, a gente sempre tem um começo, né? Como é que foi seu começo aí? Bom, eu falo sempre, né, que eu vim com meu pai no Bebê Conforto. Eu sempre ia com meu pai desde pequenininha pra Portela e pro Império, né? Era uma briga, porque minha tia era imperiana e meu pai portelense. E aí eu ia com a minha tia de vez em quando no samba, quando meu pai não podia me levar. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu desfilei nos Filhos da Águia e depois fui desfilar na Portela Mãe. Numa ala que não era nem ala de passista, na verdade. Ah, eu pensei que começou, tipo, saiu do Feliz da Águia, pensei que tinha virado Não passista. tinha. 2004 não tinha ala de passista. Que foi o último ano do Carlinhos Maracanã. E aí tinha uma ala lá que as meninas sambavam, né? As meninas sambavam, mas não era uma ala de passista. E a gente fazia roda de samba, era bem interessante, né? E aí, em 2005, assume o Nilo Figueiredo. E aí retorna o Valci e a Nilce, que não estavam na Portela esses anos, né? No ano do Carlinhos Maracanã. E aí eles trouxeram da Caprichosa uma galera aí da ala de passista. E aí fizeram um concurso lá, e aí eu comecei a fazer parte da ala de passista da Portela, com o Valci e com a Nilce Franco. E aí depois, 2015, 2016, fui princesa do Carnaval. E 2017, estou aí, Estou né? nossa Queen. Estou nossa Queen. Me tornei rainha da Tabajara do Samba e estou aí 8 anos, né? Esse ano completa 9 anos à frente da bateria. Nossa, caramba, muito tempo, amiga. Muito rápido, né? Muito, muito, muito rápido. É porque a gente fala assim, 9 anos é uma vida. Muito rápido. rápido. Uma vida. E Bianca, você em algum momento assim já pensou, passou na sua cabeça assim, um dia eu vou virar rainha de bateria? Sempre, né? Sempre. Desde pequenininha, desde criança. Eu sempre olhei para algumas mulheres e eu falava assim, muito engraçado, que tem muito a ver com a espiritualidade, que é algo que a gente acredita muito, né? Eu olhava... Uma vez eu vi um DVD do Dudu e falei assim, ainda vou dançar com o Dudu Nobre. E aí, depois de alguns anos, fui dançar com o Dudu Nobre. E é sempre o que o pessoal fala, né? A gente almeja aquilo para poder conquistar, Sim. né? E aí eu falei assim, eu não vou sossegar enquanto eu for rainha de bateria. E aí me tornei rainha de bateria, mas achava que fosse eu sempre achei que era algo próximo, porém muito longe, porque eu nunca vi uma menina da comunidade representando a bateria da Portela. Só foi um ano, na verdade, mas assim, foi muito rápido. A Juliana, que ela morava em frente à Portela também, né, que é da comunidade ali de Madureira, mas foi muito rápido, assim, a gente não teve muita experiência, né, não teve aquela pessoa com quem se espelhar, né, então você acaba sabendo que um dia eu vou realizar de ser rainha da minha escola, mas parece um sonho muito distante quando você vê
muita famosa à frente da bateria. Muito. Eu até vou abordar com você mais à frente sobre isso, mas eu queria entender com você, assim, você então não chegou a ser musa da escola, porque tem pessoas que passam por essas trajetórias, né? Tipo, de fui desfilei na aula de passista, fiz isso, fiz aquilo. Olha, dificilmente eu vejo que histórias de rainha, elas são musas de escola, dificilmente. É, amiga? É. Não, é porque, tipo assim, passa por esses... Eu acho que não existe esse processo, né? Porque as pessoas têm muito essa coisa claro, todas querem ser a rainha de bateria Óbvio. da sua escola. Mas eu acho que o fato de você ser musa também é uma figura tão importante quanto a rainha de bateria. Óbvio. Sabe? Óbvio. Então, eu acho que assim, não, é porque a gente fixa muito nessa questão de eu vou ser rainha de bateria, eu preciso ser rainha de bateria. Mas não, eu acho que o fato de você... O que a gente quer da nossa comunidade, da nossa escola de samba? É um reconhecimento. Então, tanto faz se você é a rainha, se você é a musa. Desde o momento que você sai de uma ala e você está ali, sola... Ganha um cargo, né? Um cargo se destacando, é uma forma de reconhecimento. Pode ser até diretor, o que for. Sim, diretor de uma ala de passista, diretor de harmonia, né, mestre de bateria. Ganha um cargo dentro de um barracão de escola de samba. É isso, tipo, então... vice-presidente, vendo não sei o quê. Porque, na verdade, as mulheres precisam de algo para rivalizar uma com as outras, né? Então, elas precisam... você, para se sentir importante, você precisa se ver no lugar, às vezes, de outra pessoa. E não, acho que o fato da gente ser valorizada dentro de uma escola de samba já é algo que é incrível, né? Ainda mais no tempo de hoje, né? Que a gente está vendo tantas lindas divas aí da comunidade, na frente da bateria e também sendo musas da escola, né? Representando. Acho que hoje, desculpa, na sua época não tinha tanta... Não. Meninas assim, Nossa. né? Como musa, as rainhas. A gente estava até conversando sobre isso, que hoje o peso, né? Parece que a gente está conseguindo militar muito mais, né? Nosso grito tá sendo escutado, né? Sim. Não, tem que ter mais meninas na frente da aula, tem que ter mais meninas, tipo, musas, mais rainhas da comunidade. Tanto que aconteceu até com a Carmen, né? Tipo, dela ter saído lá da Imperatriz e a galera na internet... Eu fui uma. Caí também no negócio. Eu falei, gente, eu tava viajando. Eu falei, que história é essa? O que aconteceu? Como é que é isso? Não pode. Entendeu? Por quê? Porque a gente entende que é uma pessoa de nós. Sim. Tipo, então, mas é isso, né? Eu acho que a gente conversou muito antes de começar o podcast. E uma das coisas que a gente falou sobre essa questão das pessoas entenderem, aprenderem, estudarem, entenderem seu lugar, sua importância. Na figura daquele cargo que você representa. Sim. Porque aquele cargo ele não é só seu, ele deixa de ser seu para ser de uma comunidade. Então, quando você está ali, por exemplo, hoje a gente tem na Portela, Amanda e Vitória, que são duas musas de comunidade, né? E aí outras meninas sonham serem Amanda e Vitória, né? Tá representando espelho, também, né? é o espelho delas. E aí outras meninas sonham ser a Bianca Monteiro, outras meninas sonham ser a Evelyn Bastos, né? Luciana G5, né? Musas da Mangueira e outras também. E cada pessoa se inspira em um, né? Sim. A gente tem inspirações, eu tenho inspirações, você tem suas inspirações. Mesmo que seja, eu me inspiro na minha mãe. Sim, é uma inspiração, sim, entendeu? Claro. Então, eu acho que quando a gente vai convivendo um pouquinho e vai pegando a história dessas mulheres, né? Que sonham e poucas conseguiram, a gente vai se espelhando até nesses sonhos, né? Não só em realização, mas o fato de sonhar também. E a gente representa isso também. Muitas pessoas... Que, assim, é muito fácil você falar, olha, a minha inspiração sempre são mulheres que sempre conseguiram tudo. E muitas das vezes você também precisa se inspirar e também pegar essas histórias de mulheres de superação, né? Que tiveram um sonho, que muitas das vezes não conseguiu realizar aquele sonho porque o pai não deixava. No projeto social eu escuto muito isso. Elas estão dançando, elas estão cantando, elas estão fazendo coisas porque o pai não deixavam elas irem pro samba. Porque falava que samba não era lugar de mulher, né? Então elas casaram... Porque ainda tem muito esse negócio do machismo, Sim. né? Tipo... Não, e naquela época, né? Eu tô falando de senhoras de 70 anos no projeto, né? E aí você vê que você abre um projeto social, que você dá esse espaço para que elas possam ali botar
se manifestar a veia artística delas de novo, né? Porque elas, durante muitos anos, elas foram oprimidas a poder manifestar isso. E aí elas conseguem cantar, elas conseguem dançar, elas conseguem sambar. E você vê aquela realização, sabe? Aquela coisa, tipo, ó, tô me sentindo realizada por fazer parte disso na minha vida hoje, na minha história. E é isso. Então, E acho que... tempo, né? Tipo, tem tempo pra tudo, né? Ah, sim. Eu acho que a única coisa que eu falo, você consegue tudo, né? A gente que é espírita, a gente acredita muito nisso, na lei do retorno. Eu não acredito que nada aconteça sem a gente merecer, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, porque muitas das vezes a gente almeja algo que também não é nosso, né? Exatamente isso. E a espiritualidade, ela ensina a gente, de alguma maneira, ela fala com a gente, ó, isso aqui não vai ser seu não, entendeu? E mostra, né? E mostra, né? Te dá o gostinho daquilo ali e fala assim, não, isso aqui não é pra você, não é teu. Sim. O que é seu vai ser seu. Sim. E é o que você falou, né? Colher os frutos, né? Que você planta também, né? Aquilo, né? Vai muito do... Porque, na verdade, eu sou muito assim, né? E ao me iniciar, eu comecei a ter esse outro olhar, né? porque a gente acaba tendo uma visão diferente da coisa, né? Por incrível que pareça, eu fiquei muito mais humana depois que eu me iniciei no candomblé, né? Então, eu comecei a olhar e criticar algumas coisas, mas, por exemplo, não criticar em algo uma forma ruim, para mim mesmo, tipo, por que isso não acontece assim? Então, eu comecei a olhar, abrir os meus olhos, né? Eu falo que quando a gente não é iniciado, a gente é vendado, né? A gente parece que tem uma venda e a gente não consegue ver o que tá, Até né? é tudo nos ouvidos também, tu sabe, né? É muita vaidade, né? A gente pensa assim, vaidade. eu tô nesse cargo de rainha de bateria porque é meu corpo, né? Eu preciso estar, eu preciso fazer com que as pessoas me vejam. E não é isso, né? Você tem ali uma comunidade que desabafa com você, que tem você como líder delas, sabe? Que fala tanto coisas alegres como desabafa a tristeza, uma doença, alguma coisa, compartilha. Então, ali eu falo que a rainha, ela é o Exu da escola. Ela é psicóloga da escola, porque é engraçado. Aconteceu um fato comigo, e foi uma coisa assim que eu nunca mais esqueci, que eu cheguei pro ensaio de quarta-feira, e aí tinha uma mulher parada na porta me esperando. E aí, nunca tinha visto na portela, sabe? Porque assim, às vezes a gente, né, você desfila também, às vezes você conhece a pessoa só pelo rosto, mas não sabe nem o nome, né? Tanto você vê ele nos ensaios, né? Toda quarta você vendo aquela figura ali, então você sabe quem é quem. Você sabe, ó, esse aqui desfila na portela. Até se vê na rua, né? Fala sim, assim, se vê na rua, eu vejo. E aí o pessoal, aí ela estava ali parada na porta me esperando, quando eu cheguei, Bianca, eu falei, oi. Aí ela falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Caraca, que fofinha. Aí ela falou assim, porque minha mãe morreu e ela era muito sua fã. Aí eu... Sério? Parei, falei, gente... tipo, são essas coisas que acontecem com a gente que vai além só do samba, sabe? Você precisa ser humana nesse lugar. Tu imagina, eu tô ali, tipo, vim toda animada pro meu ensaio, com o meu salto alto, tipo, na verdade, chinelo, né? Que eu só chego na porta lá de chinelo. E aí, com o meu salto alto na mão, com a minha bolsa toda largada pra botar meu sapato correndo, porque a gente sempre chega em cima da hora. Sim. E você já recebe essa informação e você não sabe o que fazer. Porque assim, ela tá realizando um sonho da mãe dela, mas é uma notícia ruim, né? Porque... né? Você, tipo... E aí você, imagina... Aquela energia que você tá, você... Opa. Dá uma murchada, né? Tipo... E aí você abraça, a pessoa fala, poxa, meus sentimentos, não sei o quê. Você dá uma palavra de conforto. E aí você já entra com uma outra cabeça. Fala assim, gente, você tem que estar preparada para tudo. Caramba, né? Bianca, é verdade mesmo. E a gente que tá de fora, né? Nós que estamos de fora, a gente não tem essa noção, né? Não. Porque muitas das vezes a gente vê a rainha de bateria ali no palanque, ou então onde tá sambando, a gente admira muito, tipo... por serem mulheres negras, tipo, igual você, Evelyn, Lorena, Maiara. Então, assim, a gente admira já foi passista, já foi musa, já foi isso, já foi aquilo. É uma pessoa de nós ali, só que a gente acaba não olhando pro eu da pessoa, né? Tipo, sim. Cara, a Bianca, será que tá bem? Tá ali toda sábado, não sei, toda quarta-feira. Será que, tipo... É difícil, a vida de artista é muito difícil, não é fácil. Porque você não pode... se colocar em primeiro lugar, não. Sabe? E eu acho que é isso, né? As pessoas... A gente tem um retorno das pessoas, né? Da comunidade.
É muito engraçado que todo ano eu vou sair, né? Alguém vai tomar meu posto. Todo ano que acaba o carnaval é sempre esse mesma ladainha. Eu já tô até acostumada já, né? Tem ano até que eu me espanto. Eu falo, gente, ninguém vai pegar meu Eu nem posto. sabia. Como é que é isso? Eu acho bem ruim, tá? É. Porque as pessoas, elas fazem isso com intenção de magoar a outra, porque... Mas é porque é muito difícil, né? É muito difícil porque, assim, as pessoas querem ver o seu ponto fraco, né? Então, quando Óbvio. você não é uma pessoa que deixa transparecer o ponto fraco, né? E eu sei separar a Bianca, né, do dia a dia e a Bianca, rainha de bateria. Mas é o que você conversou comigo lá embaixo e é uma grande verdade. É você saber ser forte, né? Muitas das vezes, não mostrar a tua fraqueza para que não usam isso contra E você. acho que tem muito a ver também com nossa personalidade, com signo, com santo, né? Com o Odum do meu nascimento, enfim. É isso, é quem eu sou, né? Na verdade, não é que eu finjo isso. Isso, pra mim, ele acontece com muita naturalidade, sabe? Essa coisa de ser... eu não gosto de ser a chata do rolê, sabe? Eu gosto de ser animada do rolê. Porque a chata do rolê é aquela que fica o tempo todo... Chega, vem, deprimida. O meu bofe largou. Meu mundo acabou. Fulano não tá sei falando, o quê. não sei É o quê. chato, né? Ser a chata do rolê, né, gente? Eu odeio ser a chata do rolê. Eu gosto de ser a pessoa alegre, porque todo mundo tem problema. Você tem, eu Óbvio. tenho, todo mundo tem conta pra pagar. Todo mundo tá ali tentando realizar um sonho. Então, quando a gente tá junto, vamos falar coisas boas, né? Nem pro meu pai de santo. Vamos ficar Às vezes o negócio tá doidona. ruim, meu pai de santo me liga, tá tudo bem. Eu falo, tá tudo ótimo. O negócio não tá bom, entendeu? Mas é isso, porque às vezes aí também eu penso, gente, ele também é um ser humano, ele também Claro, tem a minha os mãe de problemas santo dele, briga muito né? comigo, com a minha dofonitinha, né? Que ela fala que a gente quase não conversa muito com ela. Tipo, pra eu conversar tem que estar, tipo, o problema tá ao extremo. Mas é o que você falou, tem muito problema, cara. A pessoa já tem problema, sabe? Às vezes eu fico assim, do lado dela, as pessoas ligam pra ela pra poder falar assim, olha, a folha caiu aqui no quintal. Será que é alguma coisa? Será que é algum mal que fizeram, né? Porque mãe eles Mas sofrem, olha só, coitado. parece louco, mas vocês, no Lugares de Rainhas, também passam por Isso, isso. é isso também, é isso, é muito louco, sabe? E as pessoas, elas não têm essa noção de que, assim, eu vou brindar essa informação, porque essa informação, ela pode fazer mal pra Bianca. Elas não entendem que a Bianca é uma pessoa, a rainha é uma pessoa, né? E a pessoa, ela sofre, ela sente, ela tem dores, ela tem uma vida como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que ao longo desse processo, você acaba também meio que tornando isso um pouco mais real, sabe? Esse sentimento. Então, para mim é mais difícil porque eu tenho um gênio bem complicado, né? Uma personalidade bem forte. Melhorei bastante. Eu falo que eu tô em reabilitação. O candomblé me ajudou bastante. Mas não é muito complicado, né? Porque você tem que estar muito pronto para crítica, para maldade, sabe? Para negatividade. E como eu tenho 36 anos, então assim, eu peguei vários períodos do carnaval, eu peguei um período que não tinha essa mídia, não tinha essa internet. Você ia pro ensaio quarta-feira, tu podia estar barriguda, tu podia estar com uma roupa feia, tu podia... porque eu adorava, né? Não tinha essa vaidade. Odeio essa vaidade, né? Porque você tem que estar igual às outras, porque senão você é menos do que a outra. Ensaio de quarta-feira na Portela era shortinho e topzinho. Ou então era blusa do enredo que se fazia vestido. Eu amava isso. Eu lembro disso. Você lembra disso? Vocês tinham uma blusa, não sei se você vai lembrar, que tinha uma águia aqui assim no canto. Aqui, e a gente teve várias, na verdade, todo ano a gente tinha um modelo com a blusa do Nossa, enredo. eu achava o máximo. E eu achava isso. Nos ensaios de rua vocês usavam também assim, né? Tipo, vestidinho assim. Sim, né? então, no ensaio técnico. Você tem noção? Eu cheguei a usar esse vestido no ensaio técnico. Cara, hoje virou uma batalha de moda, assim, tipo, pra ver quem tá mais. E tá se mais você bem parar pra vestido. pensar, não tem mais novidade. Tá todo mundo igual. Entendeu? Acabou a novidade. Mas não é culpa nossa. Não. É culpa do sistema, porque você é obrigada a estar igual no sistema. Tipo assim, agora só se usa macaquinho, né? Então todo mundo só usa macaquinho. Então, nos ensaios técnicos é só macaquinho, né? Só segunda pele. Então, assim, não tem mais. É porque, assim, tudo é uma moda. E aí, chega no dia do desfile, a gente também tá de segunda pele. Tem que inovar, né? Tipo, mostrar. Mas que vai tá na trazer moda. o quê? Vai Não, ser inovar o que eu quê, falo assim. né? É muito difícil. Se tá todo mundo andando igual, eu vou ter que andar igual também, porque senão eu sou a louca do rolê, né?
Porque a cobrança, né, essa coisa das pessoas olharem a nossa imagem através de uma roupa, isso é muito ruim. Eu falo assim, não é a roupa que me faz, eu que faço a roupa. Eu posso estar vestida chita, entendeu? E eu vou dar o meu nome. O máximo para mim foi você... É o que eu te falei, né? Eu sou apaixonado naquele desfile de efeito de cor e você só tava de cabeça e bota e toda pintada. Eu falei, Mona... Aquela ali foi uma aventura, meu Deus do céu. Amiga, mas assim, tipo assim... Tu vê que o pouco fez toda a diferença. Tipo, o pouco que eu falo assim... Tu não botou nada no peito, não botou nada, tipo... Nada, Não tinha nada de brilho, não tinha, né? A não sei a cabeça lá, mas não tinha pedraria. Aí me vem a né? Bianca se quebrando Ai, maravilhosa, porque fica levinha, né? Dá pra você bater toda. E aí, Esse ano eu falei, gente, câmera que peso, não tá aguentando essa roupa pesada, meu Deus. E como é que a câmera não vem? Não tem como. Não tem como. Entendeu? E realmente, assim, foi um ano de muito aprendizado ali, porque não é fácil. As pessoas pensam que é fácil você vir pintada, ainda mais rainha de bateria, é muito difícil, porque pra gente, muita coisa acontece. Amiga, começa a arrumar que horas? Ai, foram 4, 5 horas pintando o corpo. Entendeu? E não pode comer nada. Depois que botar pra sexo, não pode mais no banheiro. Então você fica esse tempo todo fora a hora que você chega na Sapucaí para desfilar. Então, assim, é quase o quê? 8, 9, 10 horas sem beber, sem comer. Meu Deus. Bebendo pouquinho, assim, para não poder... Só molhando a palavra, né? Só molhando a palavra. E é isso, né? Tipo, as pessoas pensam, queria vir pelada. E o medo também de dar errado, porque assim... Tudo bem, graças a Deus, graças ao Chum, deu muito certo. Mas poderia... Ela queria, né, amiga? Mas ela poderia queria. dar errado, Sim, concorda? óbvio, Poderia ter óbvio. arrebentado alguma coisa. O tapa sexy, tipo... Tudo conspira, né? Pra dar e aí, errado, você né? imagina, a escola pagar uma multa, Deus né? me livre. Porque as partes íntimas estão de fora. Então, assim, é muita responsabilidade. E o peso todo fica em cima de você, né? Pô, rainha, como é que tu não viu isso? Não tem como, tipo... Porque ninguém quer saber, na hora de der errado. Se der bom, todo mundo te ama. Se der errado, todo mundo te odeia. Sim. Verdade é essa. E vocês estão num posto que todo mundo olha. Não tem como não olhar. Tipo, uma mulher no meio de milhares de homens, assim, tipo, quebrando horrores, apresentando a bateria. Tipo assim, não tem como não olhar. Eu falo, gente, é o Exu da escola. Quem abre a escola? Isso aí. Vocês, Quem é a primeira a entrar quem é a primeira dos segmentos, né? Sem a galera que vai na frente, a direção, mas assim, quem é o primeiro segmento a entrar na escola? A rainha de bateria. A rainha de bateria. Eu falo que ela é o Exu da escola. Abre o caminho, sabe? Ela abre o caminho, né? Então ela junto com o mestre, né? Vem Exu, vem Ogum, vem a galera aqui, ó. A falange inteira. A falange, depois vem andando. Aí dentro da bateria tem um monte de santo mistura. Entendeu? E é isso, na verdade, né? Então, ela é a mensageira, né? Ela é a figura que as pessoas querem falar, querem tocar, querem saber. É incrível. Então, por isso que eu acho que hoje a gente tem aí um quadro de rainhas, né? E, inclusive a sua rainha Evelyn, ela revolucionou muito isso. Nossa diva. Né? Essa forma de se posicionar, ela trouxe essa liberdade, né? Porque rainha não se colocava muito, né? Era mais aquela figura corpo, beleza, as pessoas queriam saber o que a gente come, o que a gente malha, né? E hoje em dia não, hoje em dia as rainhas são CEO de projetos sociais, são presidente de escolas, né? De mirins, né? Então sim. É isso. Era uma coisa bem invasiva, assim, tem que só malhar, ter um corpo bonito e acabou. Porque, na verdade, durante muitos anos, esse espaço foi embranquecido, né? Então, ele foi embranquecido. Então, acabava com modelos e numa época que a revista queria saber isso, né? A revista queria saber, era a revista que você olhava assim, tinha várias dietas, né? Então, queria saber de corpo, queria saber de glamour, queria saber do valor da roupa, quantos strass usou na fantasia. Então, você vê que a gente nem gosta muito dessas matérias. Para a gente é muito vazio isso. Porque a gente trabalha o ano todo dentro dessa comunidade, para essa comunidade. E a gente quer que as pessoas estejam ali. A gente quer elevar mais o nome do carnaval, a cultura, sabe? E saber que a gente está conseguindo, de alguma maneira, fazer esse barulho, fazer essa manifestação é muito importante para a gente. Mudando um pouquinho a história desse segmento Rainhas de Bateria. Bianca, você também já falou, né, sobre com as meninas e tudo mais. Só que eu queria saber com você, quando você virou rainha da escola,
A comunidade, como é que foi assim? Abraçou? Ai, Como foi é que foi o amor, né? maravilhoso. Tipo, como é que foi esse carinho aí? Não, foi muito engraçado, porque começaram um hashtag Bianca Monteiro para a rainha de bateria. E o Falco, falecido, que Deus o tenha, me chamou na sala dele, eu, Nilce e Valci, falando que em 2017, que o cargo talvez eu não conseguiria, porque o cargo acho que alguém já tinha negociado o cargo, e esse cargo seria ocupado, não sei o quê. E aí ele ficou assim, porque ele achou que eu tinha mandado as pessoas fazerem aquilo. E assim, você imagina uma hashtag numa época que a internet está vindo e a galera com força total, porque assim, portelense É muita gente. é muita gente, É gente muita fora do Brasil. Gente do Japão, gente da Alemanha, gente... Portelenses apaixonados começaram a hashtag. Não, e aí, só não a Portela, mas outras escolas de E isso samba. viralizou, sabe? Então todo mundo queria uma rainha de bateria da comunidade, porque, na verdade, o seu monarca, né, antes de falecer, tinha cobrado ele, porque era uma promessa de campanha colocar uma menina da comunidade. Caramba, e aí que ele maneiro. falou, seu monarca, ó, talvez a gente consiga 2018, porque eu acho que a gente precisa, a escola precisa de... Enfim, né? Toda aquela política que tem. E aí, 2017, aí ele veio, infelizmente, a falecer, né? 2016 ele faleceu. E o cargo estava vago ainda, ninguém tinha ocupado. Ele estava negociando ainda, né? Com uma suposta famosa que seria a rainha de bateria. E aí o Luiz Carlos, né, que era o vice-presidente, assumiu. E ele é professor, né, pesquisador, tem um olhar diferente para Toda o uma carnaval, trajetória. né? Tem todo um olhar. Trabalhou também nessas mídias também, né, que cobre o carnaval. Então estudou carnaval a vida toda. E aí, diz que foi um inferno na cabeça dele, as mulheres começaram a ligar, a perturbar ele. Ele falou assim, não, então chega. Vai ser ela. Vou Acabou. botar a Bianca, acabou, vai ser a menina da comunidade, que tá aqui há muito tempo, Bianca é querida, E o povo não para enquanto e aí não caiu acontecer. no meu colo, aí eu, né, joguei essa bola, falei, opa, e agora? É Vou minha. Porque é isso, né? No meio de uma ala de passistas são várias mulheres lindas, talentosas, assim como eu. Amigas, né, que da minha geração, a gente era muito amigas, como a gente não tinha essa disputa de internet, de roupa, a gente estava todo mundo igual o tempo todo, né? Então, a ala de passista era diferente. A gente era muito, sabe? A gente era muito coladas, assim. E fazia tudo junto, né? Bebia junto, se divertia junto, sabe? As festas. Tanto que nós somos amigos até hoje. Temos um grupo, né, da velha guarda dos passistas da Portela. A galera, Flávia, Nandinha, Sandra, enfim. Algumas estão com a gente lá, a família Nascimento também, que estava comigo. Os irmãos, né? Os irmãos Eles são Nascimento maravilhosos também foram passistas na minha época. Começaram pequenininhos na Portela. Então, assim, essa é a minha geração, né? Então, a gente se respeita muito, sabe? A gente fica muito feliz quando um de nós conseguimos estar num lugar de evidência. E aí foi que surge... E aí a comunidade foi, né? Porque a Bianca foi aclamada pelo povo. A Bianca foi esperada, né? Eu acho que durante muitos anos as pessoas não viam essa figura, né? Essa coisa de ter uma menina que é delas, sabe? Que é dali, do chão delas. E aí já vem em 2017 campeã do carnaval. Ai, que negócio! Pegou firme mesmo. E aí, como diz o falecido, né? Seu monarca, que Deus o tenha. Bianca pede coelho. Essa menina trouxe sorte pra Portela, né? E depois de bastante tempo, né, Bianca? Que a escola não tinha ganhado. Muitos ganhado, anos. 33 anos. Foi histórica, Bianca. Foi histórica, nossa rainha. Porque engraçado, eu olhei para o tempo, né? Olhei para o universo. E na época eu não tinha esse... Eu sempre me cuidei espiritualmente, mas eu também não tinha esse conhecimento, né? Precisou de um negocinho ali, tomar um banho, né? Eu cresci, minha avó... O SOS, né? Minha avó sempre recebeu o preto velho, né? Pai Joaquim de Angola dentro de casa. Então, assim, eu cresci com o vovô, né, Joaquim, né, com essa figura, com essa coisa das almas, com dos amor, pretos né, velhos, né? Sim, da ancestralidade sempre muito grande dentro da minha casa. E eu fui a única, toda a minha família que tem tanta questão espiritual, eu fui a única que dei segmento lá, continuei. Caramba! Eu fui a única que continuei, né, com isso, tanto na dança, porque eu comecei a dançar com 5 anos de idade, meu tio tinha uma academia de dança de salão,
E da minha família também fui a única que continuei dançando. Ninguém desfilava não, Bianca? Não, meu pai desfilava na harmonia, né? Mas assim, meus primos... Ah, não, tô falando assim, do primos, dos irmãos. Assim. Não, e aí no final, assim, era eu e meu pai e minha tia. Minha tia faleceu, irmã do meu pai, aí ficou eu e meu pai, né? Nessa luta aí, Caramba. segurando o samba. Então, da família mesmo, e a gente sempre teve essa coisa, que meu tio obrigava a gente quando era criança, porque quando eu não conseguia... Minha mãe trabalhava, minha mãe sempre trabalhou muito, né? No hospital, meu pai também, então eu ficava na casa da minha avó, em Barros Filho. E ali, por ser comunidade, o que meu tio fazia? Uma maneira de não deixar a gente solto, né? Adolescente. Aprender, né? Aí ele tudo que era da moda, ele comprava, tipo ping-pong, não sei o quê. E uma das coisas a gente tinha que dançar. E aí ele tinha uma academia de dança de salão e todo mundo dançava. Então, assim, imagina, um quintal que todo mundo dança. É muito maneiro. Né? É Todo muito... mundo dança, né? E aí meu tio falou, que eu não lembro, né? Claro, né? Meu tio falava, que ele faleceu, meu tio falava que com 5 anos ele estava ensaiando um pessoal que ia apresentar na Castelo Branco, os alunos, né? Na faculdade, né? Na faculdade. E aí eu e o Rafael, que a gente tem a mesma idade, meu primo, a gente começou a imitar o pessoal dançando. Aí meu tio falou assim, será que se eu treinar eles vão dançar? E aí a gente fez nossa primeira apresentação com 5 anos com esse pessoal da faculdade, da Castelo Branco, que assim, era a turma da minha prima na época, né? E aí é muito louco isso. E até hoje, aí ficou na minha veia, né? Da família, né? Da ancestralidade, cara. O samba, ele é tão contagiador que vem do nosso sangue, né? É uma parada, tipo, meio bizarra, assim, né? A gente olha para um cenário, como é que eu amo tanto estar ali, né? Eu amo tanto, mesmo sabendo que tem vários outros problemas, tudo, né? Que a gente sabe que acontece, né? Mas e pra você, Bianca, como é que é representar todas as meninas negras, periféricas, mulheres assim, como você, sabe? Ai, maravilhoso, né? Assim, eu demorei muito, né? Eu demorei um tempinho, alguns anos, pra entender e compreender o que estava acontecendo, sabe? Porque as pessoas, elas vêm com muita informação, né? Você é referência, você não sei o quê. Você escuta muito isso, mas você você não consegue pensar no início, né? O tamanho, a grandiosidade que é isso, sabe? Você chegar e até hoje eu não sei, eu não sei. Não sei, não é porque acho que a ficha não caiu, não. É porque eu sou essa pessoa mesmo. Pra mim, eu não vejo isso como... É tudo muito novo, né? Chega a ser até gostoso. Não, e na verdade eu não vejo isso como algo maior, né? Não me vejo nesse local de, rainha soberana, Maria Elizabeth. Rainha Elizabeth, entendeu? Não, essas coisas... Ela foi, que já ocuparam outro posto. Então, é isso. Não, entendeu? Então eu não consigo ver. Eu acho que esse lugar eu vejo muito mais como uma referência mesmo, sabe? Como um olhar, tipo... Conseguimos, sabe? É mais uma escola que conseguiu estar aqui com uma menina sustentando isso, porque o mais difícil não é você entrar. O mais difícil é você se manter. Sustentar. Então, quando você se mantém contra as perseguições, contra as maldades, sabe? Contra as coisas ruins que fazem no dia a dia, para que você não esteja ali, para que você se sinta diminuída cada vez mais, é uma forma de resistir. E quando eu resisto, né? Uma dessas meninas também, elas vão entender que elas precisam dessa força para elas poderem estarem ali. Eu sempre falo isso, né? Eu falo, olha, se preparem, porque daqui a pouco eu quero assumir outro cargo dentro da escola. É igual a Claudiane. Claudiane falou, não quero mais ser musa, não. Agora eu vou ser vice-presidente, não sei do que. Mas é isso, mas chegou uma hora que, gente, eu acho... Olha, uma coisa que eu acho... Sou muito apaixonada na Mangueira, é sobre isso, né? Esse cuidado, esse aproveitamento. Eles pegam todo mundo, com os segmentos. Por exemplo, você vê passistas que já foram musas, que já foram rainhas de bateria, que hoje são diretoras de ala de passista, que tem umas no barracão, sabe? A história da Mangueira, ela tá entre ela mesmo. E eu acho isso de um punho social, sabe? Eu acho isso de uma grandeza, porque a gente quer estar em algum lugar, as pessoas não têm essa noção. Eu acho que uma coisa que me intriga muito sobre o nosso cargo é que a gente não sabe, não só o nosso cargo, tá? Mas esse cargo de estar sambando, sabe? Na ativa. Eu acho que muitas pessoas têm medo e não se vê em outro lugar exatamente por falta de oportunidade das escolas de samba. Muito. Sabe? Não fala assim, olha só,
Vamos preparar daqui a alguns anos. Bianca, tá boa, mas daqui a alguns anos vamos preparar para a gente talvez te colocar aí para você ser... Eu falo que eu vou ser presidente da Portela. Vice-presidente. Tá escrito aqui já, meu amor. Não é agora. Eu falo, gente, não é agora. O pessoal, calma, é agora. Vai deixar eu desfilar no carro, amiga. Eleição, rainha, já vai vir agora. Eu falei, não é agora não, gente. Calma. Vou ter que me preparar. Ainda tem uns aninhos aí para ser rainha, se Deus quiser, a direção permitir, né? E assim... mas eu acho que o fato de eu querer me ver em outro lugar, fazendo parte de outro lugar, continuando, dar continuidade ao meu trabalho, sabe, cuidando da minha comunidade, não importa se é na parte social, se é na parte cultural, se é dentro, eu não sei se eu conseguiria, não sei se não se conseguiria. Eu acho que não sei se ala, não sei, enfim, né? Mas estando em lugares, né, que, por exemplo, eu poderia aprender, eu gosto muito dessa parte administrativa e ao longo desse processo eu estou me vendo nesses lugares, né? Fazendo evento, promovendo evento, projeto social. Então, eu gosto desse movimento. Então, o que acontece na Mangueira hoje, quando eu chego no barracão, que eu vejo pessoas que eram passistas, que foram musas. Nossa, Bisteca, Bisteca, maravilhosa, um beijo, né? Diva aí. Diva do samba, não só da Mangueira, mas do samba, conhecida no samba, no mundo do samba. Você fica feliz, tu fala assim, gente, que delícia poder saber que a Bisteca, ela não foi descartável, né? E na Mangueira eles pegam muito isso, né? Eles não descartam as pessoas, eles pegam as pessoas para poder aproveitar, Mangueira, né? Eu acho o máximo disso, porque muitas daquelas pessoas não quero trabalhar igual assim, não vou ser um CLT, porque eu tenho o meu trabalho ali, eu sei que eu vou conseguir daqui a pouco alguma coisa na minha quadra. Gente, mas vamos lá, né? É uma empresa hoje em dia, a escola de samba, né? É uma empresa. E esse lugar, ele é nosso, né? Ele é nosso. Então, ele é feito pra gente mesmo. Ele é feito pra gente ocupar esse lugar, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que precisa ter um olhar nas escolas é para carnavalesco. É uma área que eu acho, as escolas têm que fazer parceria com faculdade para que essas pessoas fazem belas artes, né? Estudam artes para poder um dia, quem sabe, estar ali. Quem sabe você tem uma veia artística, uma veia carnavalesca e você não sabe. Um olhar diferente. Olhar diferente. Muitas das vezes tem gente ali que, quando você faz aula de canto, fala assim, gente, o fulano cantava e nem sabia que cantava. Né? Porque ele não se acha capaz de fazer enquanto você não tem um ensinamento. É porque é falta de oportunidade, né, Bianca? Sim. A gente costuma, inclusive, eu ia até abordar isso com você, sobre que essa virada do concurso de mandar cada escola de samba mandar uma concorrente, né, participante, sei lá, para poder participar, eu achei o máximo, porque movimentou toda uma questão, né, tipo, de todas as meninas ali, de tudo quanto é tipo de escola de samba, desde do grupo ouro, ao grupo de acesso, ao especial, e assim, a gente começou a ver que é nosso. Sim. Cara, só tem passista, só tem pessoas de comunidade, e a gente faz torcida, e a gente briga, e a gente grita, a gente vai pra internet. João, eu acho que é tão pouco que a escola, né, pode fazer para dar uma vida, né, para essas figuras que são pouco vistas, né, porque você está dentro de uma aula, dificilmente as pessoas vão conseguir enxergar, porque é muita gente, isso aí faz pessoas, parte, né, é isso. Então, dificilmente você consegue se destacar dentro de uma ala, né, e na ideia não é essa mesmo, dentro de uma ala, dentro da ala é o coletivo, né? São todos fazerem ali, todos, né? Poder são todos se destacarem, mas é difícil você ter um olhar, né? Hoje a gente até agradecer esses veículos aí de comunicação, né? Rainhas e Reis, Carnavivas, né? E vários veículos que vão dentro dos passistas. Isso é legal, sabe? Da vida, né? Que filmam os passistas no dia a dia, sabe? Eu acho muito legal essas mídias que não foca só no que já está ali em evidência, mas que traz evidência para aquela galera que não tem esse olhar. E aí você vê potência, tipo assim, você vê várias potências dentro de uma ala e você começa a ganhar, começa a ganhar vida esse personagem, né? Então, esse trabalho que é feito hoje em dia, de alguns veículos de comunicação do carnaval, eu acho super importante. É muito. Super importante.
sabe? Porque, na verdade, eu não esquento muito com outros, né? Mas o foco é vocês mesmos, é a galera que está com a gente ali o dia a dia. Sim, óbvio. Né? A gente quer aparecer, a gente quer ser visto, a gente quer uma voz, a gente quer parcerias, sabe? A gente quer isso, a gente está aqui para isso Tem mesmo. um filme que fala De Repente 30, não sei se você... Sim, já vi, já. Então, aí numa parte do filme, aquela menina, né, que fica com 30 anos, ela fala sobre as colagens, né, de filmagens. Ela fala, as pessoas querem ver pessoas como a gente, elas não querem ver famosos que já conhecem. É isso. Elas querem ver a mãe, querem ver a tia, querem ver a prima. Você não vê isso, é o influenciador. O que é um influenciador hoje em dia? São pessoas normais como a gente Isso que aí. começam a falar e colocar a sua vida. Então, hoje, as pessoas, elas estão... o que vem de hoje é o dia a dia da pessoa. Exatamente isso. Né? É o que ela faz, quem ela é. Esse ano eu tô meio blogueira. Falei que eu vou ficar blogueira, tô aprendendo, é difícil, gente. A gente Olha, espera muito isso. Gente, uma né? mulher de 36 anos depois de virar blogueira não é fácil. É bem tenso, entendeu? Mas eu tô tentando, eu juro pra A vocês. gente quer ver a Bianca falando, eu vou malhar, eu tô indo não sei aonde, eu tô indo... Eu estou perdendo a paciência, entendeu? Aí ontem eu cheguei em casa, filmei o dia todo, porque eu tive um dia corrido, né? Acordei 7h30 A gente quer ver essa correria, eu tô fazendo, cada hora que eu não tenho o que fazer, parece que eu não tenho o que fazer da vida, né? Então cada hora eu entro num projeto. Bianca, vamos fazer um projeto. Bianca, não sei o quê, vamos fazer um projeto. Não sei como é que eu consigo dar conta de tanta coisa, mas no final dá certo. E aí eu entrei nesse projeto, que é a Garota Madureira, né? Que a gente vai estar coroando uma menina agora no Dia do Trabalhador, no palco enorme lá em frente ao Império Serrano. Todos estão convidados, entendeu? já sabem. Todos estão convidados. Tem show do Arlindinho, tem várias outras atrações. Nego da Moé. Né? Nego da Moé. Nego da Moé. Pra vocês chegarem lá se batendo toda. Taca fogo no parque. As meninas não têm comportamento com o negão. Não tem, gente. Um beijo maravilhoso. Faz um projeto lindo também lá, né? A roda de samba dele tá bombando cada vez mais. E aí... E já tá bombando, porque na verdade a gente estava correndo atrás de meninas e as meninas estavam meio assim. Aí porque a primeira colocada ganha R$2.000. Tu imagina, né? Uma menina que trabalha no comércio lá, vai levar 2.000 para casa. Gente, vai ficar 2.000 até aqui, ó, para ganhar de comissão. Suar, tá? R$2.000. A primeira, a segunda colocada vai ganhar 1.000 e a terceira colocada a gente vai ganhar 500. A gente conseguiu aí um apoio com o nosso querido Dionísio Lins, né, que ajuda a parte cultural de Madureira, que movimenta a parte cultural de Madureira. Isso aí é bem legal, ter pessoas que acreditam no samba, acreditam no trabalho da gente, e né? E quem ganha a gente pode trazer no teu conjunto também. Vou trazer então, já sabe. Ela já tem até uma agenda. Isso aí, já tá marcado. O primeiro trabalho dela vai ser esse. E é legal, porque a gente fez um ensaio fotográfico com o Léo Cordeiro. Léo Cordeiro. Você conhece, que é do Carnaval, né? E o Vitor também. Vitor Marino. Vitor Marino. Eu afirmo que é Vitor Mariano, gente. É Marino. O Vitor Marino também. Ele foi super solícito. Ele é muso do Em Cima da Hora. Ele é muso. Mentira. Gente, todo mundo escondendo, do Carnaval tava escondendo. Passista do Tuiuti. Olha. Tá escondendo o jogo, Nossa, e ele foi tipo, eu achei isso maravilhoso. É muito mesmo. Esse projeto, né, porque é de iniciativa minha, né, eu quis trazer um projeto que enaltecesse a mulher de Madureira, a mulher do comércio. Vai virar uma loucura. É isso. Tu imagina daqui a alguns anos a gente conseguir trazer uns 5.000 aí o primeiro prêmio. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir. Gente, um concurso tipo o Rio Tour, né? É isso. Gente, eu tô chocada. Porque a gente é dessas. Garota Madureira vai ser babada, hein? A gente é dessas, a gente é de se jogar. E é isso, entendeu? Eu acho que... que a gente fala muito em sororidade. Né? A gente fala muito em empatia, em amor ao próximo, em enaltecer as mulheres. Hoje em dia está tudo muito lindo na internet, uns textos prontos. Na prática, que é o babado, né? Você for lá, Léo Cordeiro foi tipo... Eu falei, Léo, as meninas nunca fizeram ensaio fotográfico, sabe? E aí... Né? Não, mas é porque é o dia a dia, né? Elas trabalham no comércio, eu falo bizarro porque, tipo assim... É uma outra realidade delas. Não são, a realidade delas não é como a nossa, de artista, né? Não tem como. E aí, no momento, eu botei elas ali de artista, modelos, sabe? A pessoa se sente até outra
Assim, eu sou duas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu E CLT e eu artista. E é agora. muito louco isso, Muito, né? muito louco. É muito gostoso você estar ali participando. Ontem foi o dia todo fazendo isso. E você sai assim, tipo, eu tô cansado. Cheguei em casa, abri uma Mas é cerveja gratificante. e falei assim, gente, olha, As nossas queens. que delícia em ver várias rainhas e várias histórias. E a gente se emociona, né? Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que o mundo é das mulheres e a gente precisa dar mais vida a essas mulheres que trabalham, que movimentam, né, a economia do nosso estado, que estão ali com aquela calça cheia de roupa e aí vão estar lindas, maquiadas. Gente, eu sou uma pessoa enfim. que eu sou extremamente... Pra mim, tudo é mulher. Tudo é mulher, mulher, mulher. Porque eu vim de uma criação que a minha mãe, né, me criou sozinho. Então, eu vi minha mãe... Minha mãe foi faxineira, minha mãe foi manicure, a minha mãe foi babá. Minha mãe, tipo, tudo que ela pôde fazer para dar uma criação muito boa pra gente, ela fez. Então, assim, eu acho o máximo essas inspirações. Eu acho o máximo mulheres, tipo, no poder. Eu acho o máximo mulheres tomando lugares que são delas também, de fato, né? E esse projeto social que você está fazendo, eu achei incrível, porque muitas das meninas vão se sentir, tipo, outras pessoas dali, né? Depois do concurso vai mudar muita coisa, sim. porque hoje a gente está na era internet, inclusive a gente vai falar sobre isso. A era internet, ela te dá muita visibilidade para isso. E o concurso, ele vai atrair meio de comunicações, vai atrair canais de comunicações, tipo Carnaviva, gente que é influenciador de samba, aí vai trazer outras pessoas que são de samba também. Então, assim, vai dar uma visibilidade que elas realmente merecem, sabe? Tipo, Sim. então, assim, é muito É muito incrível. bom, Muito, né? muito incrível. É muito bom. É lavar a alma, assim. É lavar a alma. E porque a gente também... Você falou dessa história da sua mãe, né? E eu lembrei do projeto que a gente tem lá também, de Samba e Literatura, que esse ano a gente quer fazer um livro, né? Com as escrevivências, a história dessas mulheres que participam do projeto. E são histórias muito semelhantes com a sua mãe, né? Foram mães solos e batalharam para educar os seus filhos, né? Para dar o melhor. É muito engraçado a gente não ter e ter que ter para dar, né? Tem uma música que fala isso e é isso, né? Muitas das vezes a gente não tem e muitas das vezes as mulheres não tiveram e elas têm que ter para dar. Elas precisam fazer isso de uma maneira. Então, você poder ser uma das percussoras de espaço para dar vozes a essas mulheres que poucos são ouvidas e que elas não vão morrer sem as pessoas saberem a história delas, sabe? Eu falo que toda a história é importante, sabe? Toda a história, todo mundo tem uma narrativa, todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo para contar. Então, eu acho que a gente precisa realmente, né, fazer com que essas pessoas falem cada vez mais, para que a gente possa usar. Você vê Carlos lá fazendo com a tia Glória, isso? Sim, isso sim. é legal, Ele é né? meu amigo também, Carlos me ajudando, tia me ajudando Glória. também. Ele andou para Madureira e pegando Glória. as meninas, tia Maravilhosa. Glória. E é isso. E ele realizou um sonho da mãe dele, né? Sim. Eu costumo dizer... esses dias a gente teve lá na minha casa, né? Conversando, aí meu noivo falou assim, nossa, tia Dani é muito... Tia Dani é minha mãe. Tia Dani é muito festeira, não sei o quê. Aí ela falou uma parada... Na hora eu não falei nada não, mas me tocou tanto que ela falou assim, não, eu não sou festeira, é porque eu gosto de festa. Eu tô dando festa pros meus filhos porque eu nunca tive festa. É isso. Ela falou, eu não lembro de ter cantado um parabéns assim comigo, sabe? Isso eu tive, eu era muito pequena, eu não tô lembrada. Eu não tenho foto, não tem isso. Então, assim, é o que você falou. Quantas Daniele não existe no mundo de samba, sabe? Tipo, quantas mulheres iguais às minha mãe, assim, tipo, não tem. Sim. Entende? Então, assim, é muito bom dar voz mesmo. É maravilhoso, né? E de alguma maneira, vocês acabam também dando uma sobrevida a elas, né? Claro. Tipo, não foi em vão, né? Nossa, você sofreu, não sofre mais, por mais que isso vai ser Sim. gravado pro resto da vida dela, mas vai ser a marca dela, né? Sim. Mas mesmo assim, ela hoje tem pessoas que cuidam É uma dela, superação, né? Que toda a vida ela né? sempre cuidou. Isso. E é isso. Eu acho que é bom ser bom Minha mãe filho, é minha fã né? número 1, tu não tem noção. Ah, que bom, é mãe, né? É Isso mãe. aí. Mãe. A minha mãe é muito engraçada. A minha mãe, ela é assim, quando alguém não fala de mim ou passa, ela... passou lá na entrevista, não falou de você. O fulano não gosta. Calma, é falso. Eu falei, mãe, calma, não é assim. Às vezes é porque existe um protocolo.
Não é que a pessoa não gosta Aí da tem que sua explicar, filha, aí aí você tem que explicar com calma, porque ela já quer como Já quer espraguejar brigar, a pessoa. já quer brigar, já já tá quer jogar pronto pra aquela brigar. praga na pessoa, coitada. A pessoa, às vezes chega ela toda espraguejada, Gente, mas eu sem não saber o fiz que nada. aconteceu. Eu E é não fiz isso, nada. né? Mas é bom, né? Acho que amor de mãe eu falo que todo mundo tinha que ter na vida. É inspirador, né? Tipo, é É. uma parada que você... É um combustível, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que sou muito... Pra eu falar com alguém, alguma coisa tem que estar no extremo. Mas quando eu chego perto da minha mãe, caramba... Eu despejo assim, começo a chorar. Ela, calma, o que houve? Não sei o que. Já me conhece já de olhar, sabe? Da minha voz, embargar, ela já sabe o que é. É muito bom isso. Mas, enfim. Bianca, você como é uma rainha da comunidade, o que você acha sobre... Assim, qual a sua opinião, tá? Sobre as rainhas famosas, sobre pessoas que ocupam cargos dentro de escolas de samba. Não que seja um problema, né? Não que seja um problema. Sempre me fizeram muito essa pergunta, fazem Sério? muito essa pergunta, né? A maioria dos lugares que eu dou entrevista, né? Eu acredito que não só eu, mas algumas também passam por essas perguntas. E é sempre uma pergunta, eu acho que já foi muito polêmica, agora não está tão polêmica assim, né? Hoje em dia ficou normal. Eu acho o seguinte, né? Claro que eu sempre vou prevalecer, né? Esse lugar como lugar de destaque, as meninas da comunidade, as meninas que nascem e têm esse lugar como um lugar de reconhecimento, né? Porque quem é do samba, quem vive para o samba e vive do samba, sabe o quanto é importante ocupar esse lugar, né? Porque você acaba tendo outra visibilidade. E eu sempre me pergunto, conforme as pessoas me perguntavam, eu falava assim, gente, eu começo a analisar. Tem muitas coisas que eu começo a analisar. É o que você falou, a gente acaba tendo que estudar para poder entender o que eu queria entender para também não ser radical e também não ser injusta na minha fala. Claro, porque óbvio. a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Da mesma maneira que eu não gosto de ser magoada, eu também não gosto de magoar os outros. Óbvio. E aí, o que acontece? De alguma maneira, ambas querem uma visibilidade, né? Só que a comunidade ela está na questão do reconhecimento, porque muitas das vezes esse cargo não significa fama, né? Muitas das vezes não, sempre. Esse cargo para a gente não significa fama. Tem toda uma questão por trás disso. Significa reconhecimento de você. É como se você passasse na faculdade que você estuda a vida toda e você está ali exercendo a sua função, o seu papel, que eu fiz medicina e agora eu estou exercendo lá no hospital trabalhando. E é mais ou menos esse lugar, né? Quando você se forma da faculdade, você chega no cargo maior para uma mulher dentro da escola de samba, que é o cargo de rainha de bateria, né? Que é o cargo mais almejado por todas aquelas... por todas as meninas, e às vezes nem passista, né? Não. Tem mulheres que sonham em ser rainha não sendo passista, às vezes sair no viu carro. A criança querer já ser a Evelyn? É isso. E aí tem a famosa que ela vive da imagem dela. Ela vive da mídia dela. Então, ela quer estar nesse lugar, porque esse lugar, para ela, financeiramente, acontece. Ela tem muito mais visibilidade. E, através dessa visibilidade, ela tem mais trabalho. Ela tem mais possibilidade de trabalho. O nosso também, porque a gente consegue muito mais viagens e trabalhos e outros lugares, ocupar outros... Alcançar, né? Isso, ocupar outros lugares através desse cargo também, né? E aí, só que assim, só que sempre fica uma coisa, como é que eu vou te explicar? Por conta da mídia, né? Esse outro lado sempre fica prejudicado. Porque a gente não tem parcerias de marcas, Não. a gente não tem essa visibilidade da mídia, né? Quando se coloca uma em questão, essa sempre aparece mais do que essa, né? Então, se talvez fosse algo, né, ali, né, igual, né? Uma trabalha, a outra também faz a mídia, né? Fosse esse lugar de igualdade, talvez não me incomodaria tanto, né? Sim. Porque, na verdade, existe esse privilégio e essas pessoas estão sempre nesse privilégio. Uma porque a maioria são brancas, então elas sempre vão estar nesse privilégio de serem mulheres brancas e mulheres famosas. E muitas das vezes com dinheiro, né? E aí a gente tem, né, o fato de serem mulheres negras, periféricas, né, oriundas de comunidade, né,
Não, por exemplo, a Portela não tem. A Portela não tem comunidade, não tem morro, não tem favela, né? Mas tem ali a zona, O bairro, o bairro, né? O subúrbio, né? A zona norte. Então, acaba... O mundo, né, amiga? Sim, né? Madureira é muito mais do que um lugar. Então, eu acho que tem toda essa questão, né? Então, acho que, assim, até um olhar que as pessoas têm que ter pelas rainhas de comunidade, que eu acho que não tem, sabe? É assim, fica ali e dá seu jeito, entendeu? E muitas, por isso que assim, por isso que a gente fica o tempo todo se reinventando, na verdade. Por isso que chega uma hora que a vaidade do corpo do samba chega um momento que também não é tão necessário, porque você fica nessa luta. Tipo assim, pô, nadei, fica aqui 10 anos, 15 anos, e quem sou eu hoje em dia? Porque a possibilidade disso acontecer é muito grande, né? Sim. Poucas, como eu elogiei a Mangueira, porque poucas escolas têm essa cultura, a tradição da Mangueira das vezes, de cuidar dos seus componentes. E as pessoas não sabem nem quem passou por lá, né? Tipo... Tem gente que não sabe quem sou eu até hoje. Gente, sério? 9 anos, tem gente que não sabe. Mas eu não culpo essas pessoas. Não é alguma culpa. Por que sabe por que eu não culpo? Porque qual é a mídia que a gente tem? Qual é o engajamento, às vezes, que a gente consegue? Porque, assim, você sozinha, muitas das vezes a gente não consegue ter condição financeira de pagar um assessor de imprensa. Então, alguém para impulsionar, né? O que eu falo que é muito engraçado, que assim, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem amigos, né? Você vai fazer um ensaio fotográfico, o amigo já está lá. Precisa fazer não sei o quê. Uma maquiagem, o amigo está lá. Então, assim, a gente tem parceiros nesse processo do carnaval, pessoas para cuidar do nosso figurino, da nossa roupa. Acompanha a vocês, assim, muito tempo, né? Porque não é de uma hora para outra. Sim, e está com a gente, e está acompanhando a gente ali, sabe? Está ajudando, vê o nosso dia a dia. O corre, sabe? Porque também, Bianca, muitas delas também querem ser igual a vocês, né? Sim, mas as pessoas... É isso, né? Todo mundo quer ser alguém, né? Mas ser alguém é um campo muito complicado, muito, sabia? Porque você não sabe, de fato, o que aquela pessoa faz para poder estar ali, né? Porque o artista em si, ele foi programado, eu digo... Parece até um negócio, né? Essas séries assim, né? Mas é mesmo, parece que a gente foi programado para não demonstrar o verdadeiro sentimento que a gente está sentindo. Então, muitas das vezes chego puta, falo, porra, tô puta, porque, porra, tudo muito difícil, eu vou desistir dessa merda, não quero mais, sabe? Eu não consigo entender por que a gente não tô nesse lugar, porque eu sou ser humano. Chega uma hora que você quer botar isso para fora, sabe? Porque a gente acha que isso aí tem a ver com o tempo, tem a ver com... por isso que eu falo, uma vez eu falei isso ao presidente, né? Que não se faz rainha de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque ali a gente nem se conhece, a gente nem entende que a gente é rainha, já começa aí. E a gente vai entender, amadurecer isso conforme o tempo vai passando. E você e a Evelyn, assim, eu tô falando de pessoas que eu tenho contato, assim, de ver, né? Vocês ainda apanharam porque vocês não pegaram a era internet. Não. Então, assim, foi muito mais difícil, né? Tipo, hoje a gente conhece Bianca e conhece Evelyn porque vocês, são foda pra caralho, entendeu? Sim. Mas, tipo assim, imagina, se pega a era internet. Eu acho que a visibilidade talvez viria mais, sabe? Tipo, muito maior. Sim, e as escolas de samba, eu não sei se você vai concordar comigo, e as escolas de samba ainda estão muito paradas em questão de usar a imagem da rainha de bateria. Sim. Se usa muito pouco a nossa imagem. Vocês usam mais, assim, pelo que eu acompanho de algumas escolas de samba, é só quando coloca collab, né? Tipo assim, você postou um vídeo teu, posta lá. Tipo, pegou uma coisa tua, posta lá. Tipo, você mesmo colocou a escola de samba como collab. Tipo, hoje não tem e outra isso. Coisa, hein? Quando a escola aceita, que ainda tem isso. Tem isso também, gente. É isso, entendeu? Então, fica muito mais difícil pra gente conseguir, né, chegar nesse lugar, porque de fato as pessoas elas estão acostumadas ao seguinte: o que é carnaval para elas? Passou Natal, Ano Novo, você começa a falar de carnaval, e aí os 4 dias de carnaval, né, quarta-feira de cinza acabou, elas voltam à vida dela normal. Elas não entendem que pra gente o carnaval ele não para. Não, é o ano né? É o ano todo. É o ano todo. É o ano todo você ir na quadra da Mangueira, é o ano todo tendo evento, é o ano todo tendo feijoada. Ontem, inclusive, tava tendo samba lá. Tendo samba,
é um ano, agora se começa a discutir, já está saindo algumas escolas falando sobre os enredos, algumas escolas com eleição. Então, assim, a escola ela se movimenta o tempo todo, né? São várias pessoas, a escola de samba é uma fábrica, né? É um lugar ele vai além de construções, ele constrói vidas, porque são várias, a gente tem várias pessoas que dependem desse dinheiro, né, que trabalham, são funcionários da escola, que sobrevivem desse dinheiro do carnaval. Não só a quadra, como o barracão. Então, olha o tamanho disso tudo. E aí você vê a ignorância das pessoas sobre esse conhecimento, né, desse monumento que é o carnaval, né, de todas as maneiras, não só na festa, né, a gente está falando do dia a dia ali, sabe, do dia a dia das famílias. É porque as pessoas só veem um glamour, né? Porque, na verdade, elas só querem ver, porque, na verdade, tudo, a mídia, tudo, ela só funciona, ela é programada para mostrar o carnaval só na parte boa do carnaval, né? Você chega lá, o carro já está pronto. Tipo, como é que montou esse carro aqui, né? Quem construiu esse carro aqui? Como é que estava o ferro desse carro? Como é que foi, né? Como é que foi, né? Como é que subiu? Tinha dinheiro para fazer o carro? Não tinha dinheiro para fazer o carro? Teve que pegar coisa emprestada, teve Entendeu? que ver carros antigos para poder refazer. Não, então é ninguém sabe isso, disso. entendeu? Então, são certas coisas que eu acho que a gente precisa, né, desse cuidado ainda, né? As pessoas precisam olhar um pouquinho essa figura. Então, por isso que eu sempre vou, voltando que a gente fala várias coisas, né? Mas eu sempre vou enaltecer, né, as meninas da comunidade à frente da bateria, até porque é a minha história. Nada contra, é o que eu falo, gente, não tem nada contra ninguém, porque Não, ao tá tudo bem, essa contrário opinião também. da rivalidade que as pessoas pensam, não existe rivalidade Não porque a existe. gente não convive. Isso aí. Eu não sou rival. Uma porque a gente defende, cada um defende Não é uma amigo. bandeira. Não, a gente já começa aí. Já defende uma bandeira. Outra que a gente não conta ponto, tá? Então, Rivalidade de quê? a rivalidade de roupa, isso aí pra mim é inveja, não é rivalidade. Né, vou ter, ao contrário, eu falei assim, gente, esse ano, pra mim, acho que a rainha mais linda, elegante que tava esse ano foi a Maiara, eu falei. Tava de lua, né? Tava Gente, linda, aquela né? roupa tava lindíssima. Eu falei, meu Deus, que isso, aquelas gotas, né? Tava Você linda vê o mesmo. detalhe do trabalho, e é isso, você fica feliz em ver isso, né? Você fica feliz em ver que cada ano uma se destaca, né, com a sua beleza, com o seu samba, com o seu posicionamento, com a sua coragem. Isso aí. Porque é isso, né? E tá tudo bem. E, na verdade, a gente tem que torcer. Quando Maria Mariá saiu agora, eu falei assim, poxa, Maria Mariá saiu, né? Então é isso, porque é uma menina que sempre me tratou bem, sempre foi muito carinhosa comigo. Então você torce, né, para que as pessoas consigam ter, bom ver que ela saiu, mas mesmo assim ela ganhou um outro lugar dentro da escola de samba, um outro cargo, um outro trabalho, né? Não sabia, não. Sabia, não. Vai se sentir. Ela agora está junto com a Rafa, né, na escola Mirim, que esse tá, ano, se eu não me engano, acho que a Imperatriz é o primeiro ano que faz. A Rafa Escola Mirim. A Rafa Porta-Bandeira é a presidente. Parabéns aí pela essa conquista. Espero que você faça um trabalho lindo aí com essas crianças. E é isso, sabe? Então eu fiquei muito feliz em ver a Rafa, uma outra mulher que está há anos também defendendo o pavilhão da Imperatriz, sendo, né, presidente da escola Mirim. Sim. As pessoas pensam que isso não é importante, mas pra gente é muito importante. Sim. E vamos para um ping-pong. A cara da Bianca. Ó, lembrando que o ping-pong não pode... A única coisa que eu vou deixar você, tipo assim, falar da sua escola, só um samba enredo, se tiver, e um enredo também, que aí é muito pessoal. Tá. Mas vamos lá. Uma escola de samba. Sem ser Portela. Portela. Não fale. Ué? Gente, eu acabei de falar. Gente, Não pode. mas eu vou falar igual a Surica. Eu não gosto de nenhuma escola, só Gosta Portela. assim, para. A tia Surica pinta, né? Pinta. Eu não gosto de nenhuma outra Não escola. tem uma de escola. Não só tem. tem Só tem a Portela. Portela. Bom, outra escola. Um carinho, Ai. assim, que você tem por outra escola. Ai, gente, eu tenho carinho por tantas. Difícil, sabia isso? É difícil. É muito difícil. Eu passei por tantas escolas depois da corte do carnaval, então. É porque vocês conhecem, né? Tudo. Eu tenho. Gente, é difícil. Mas fala assim uma agora, que tá- Calma aí, deixa eu ver. Ai, meu Deus.
Mangueira, eu acho. Ah, tá. Pensei que você não ia falar. Mentira, tô brincando. Gente, a gente aqui é coagida, né? Olha, você é obrigada a defender, né? A falar, agora tudo é Mangueira. Vou chegar daqui a pouco, o pessoal vai... Depois que o pessoal vê esse podcast, fala, tu virou mangueirense agora, que tá um negócio Bianca, com Mangueira. por que aqui tá verde e rosa? Não, isso aqui tem que estar azul. Um enredo, amiga. Agora pode ser Portela. O enredo é um defeito de cor. Ai, que fofo, gente. Eu amo esse enredo, eu amo. O enredo é um defeito de cor. Eu acho que foi um enredo, assim, um ápice, assim, pra Portela. Foi. E, na verdade, ela conectou muito, né? A gente fez lá no projeto. Pra mim foi muito bom esse ano, porque eu fiz a leitura. A gente tem um clube do livro do samba Eu não sei. lá no projeto. Eu tenho um projeto que já tem 5 anos já na Portelinha, Oficina de Arte Paulo da Portela. Eu acho que eu vejo, acompanho sim, que Você você já viu? sempre tá lá. Tem várias idades, né? Pessoa de várias idades. Não, né? é maravilhoso. A gente tem um Sim. samba fitness, minha galera é bem, assim, várias idades, adoro. E a gente tá fazendo, a gente tem um clube de leitura do livro do samba, só livros de samba, só livros que falam de carnaval. E aí veio um defeito de cor, a gente não tinha como não ler um defeito de cor. Então tu imagina o professor, né, que é meu companheiro, lendo um defeito de cor e, tipo assim, uma turma com várias Eu ia começar a mulheres, chorar. tipo, sei lá, 30, 50 mulheres negras, sabe? Lendo junto com ele aquele livro. E aí Ana Maria Gonçalves, que é autora do livro, teve lá no projeto também, fez parte, a gente fez festival, a gente foi pra Bienal, a gente conseguiu, olha, enfim, foi assim... Foi o enredo, então. Foi né? o enredo, né? A nossa vida, a gente conseguiu trabalhar muito esse livro na Portela. Eu achei que esse ano ia ser da Portela. E esse ano? É, porque eu sou muito... É o que eu te falei, né? Eu sou tão apaixonado pela minha mãe que tudo que é relacionado a isso tudo A mãe, mexe muito né? comigo. Muito, Sim, muito, sim, muito, sim. muito. E aí eu achei que fosse, mas... uma bateria. Não pode ser Portela, amiga. Gente, Vai. meu pai, difícil, hein? Eu gosto de todas, né? Difícil É isso. difícil. Eu gosto da bateria. Vou botar o Salgueiro. Salgueiro? É. É muito boa mesmo. Eu Muito gosto também. boa. Uma ala de passista. Não pode ser minha? Não pode. Ai, meu pai. Fala assim, uma ala de passista. Caramba, eu acho muito foda. Olha, hoje eu gosto muito do trabalho do Alex. E eu gosto muito do trabalho do Parezo Tuiuti. Muito bom. Eu Alex, gosto, é eu muito gosto. Porque eu acho que o Alex, ele tem uma empatia muito grande com aquelas meninas, sabe? Ele consegue dar um destaque pra elas, sabe? Deixá-las lindas. Eu e a Georgia tava conversando sobre isso, que ele lá na ala dele, todo mundo é estrela. Ele dá destaque pra todas. É isso, não é porque eu trabalho com ele lá na Rio Tour e eu conheço um pouco ele mais a fundo, né? E vejo que ele é fechado, né? Eu falava assim, Alex, eu achava você um ó. Que ele é fechado, ele é o jeito Mais dele. sério, né? Não ele é fechado, mas assim, ele é fechado até a primeira página. Sabe aquele povo de algum que tu chega assim, ó, carão, mas aí tu abre um latão. Virou, meu amor, acabou. Ai, amigo, Acabou. é isso, entendeu? É até irmão. ele, adoro. Bianca, um momento assim que você lembre no desfile que te emocionou muito, tipo assim, um momento muito maravilhoso. Fala assim, caramba, eu nunca mais vou esquecer disso. Nossa. Isso. Você acredita? Pra mim é muito difícil responder essa pergunta, tá? Por quê? Muitas das vezes eu não sei se tem a ver com a espiritualidade ou tem a ver com a euforia. Tem hora que eu esqueço, eu não consigo lembrar. Quando eu chego em casa, que eu falo assim, gente, eu fiz isso. Mas assim, um ano que eu fiquei muito marcada também foi o ano da Índia, que foi Guajupiá, antes da pandemia, né? E foi um desfile muito lindo, assim, porque a Portela estava muito bonita, né? E eu estava me sentindo muito bem, né? E eu lembro que eu olhei pro céu assim, tava clareando, sabe? A Portela tava linda e a gente fechando o desfile. Foi uma coisa bem emocionante para mim aquele ano. Ai, que bom. Ó, uma musa pra você, sem ser Portela. Ai, Jesus, sacanagem. Uma é sacanagem, gente. Uma é sacanagem. É babado, porque tem Tem várias. Não fica chateada comigo, não, que a Não, culpa é gente, dele, não é minha. meninas. Ele que quer botar meu nome na fogueira. Na praça. Na praça. Ai, gente, a gente tem aí lindas, né? Mas eu acho que Macharete tá fazendo A nossa diva, né? tá Macharete. fazendo um bom trabalho aí.
Gente, a Machete é muito linda. Ela A é. bicha é bela. Parece uma boneca que foi esculpida, né? Parece. É igual a a Bruna, eu ia falar Igual isso a agora. Bruna, Bruna igual a também, Bruna. Deus me livre. No concurso, a gente ficava assim, eu entrevistava a Bruna e falava assim, eu não conseguia nem, sabe, eu falava assim, gente, eu esquecia, que eu olhava aquela beleza. Eu falei, gente, que garota é Enjoada, essa? né? Que enjoada, que enjoada, gente. Uma rainha. Cara, eu acho que assim, eu vou falar, na verdade, pela minha referência mesmo, né? Óbvio. Que as duas foram sempre a minha referência, a Raíssa e a Evelyn. E a Evelyn tá, a atual rainha da Mangueira, né? Então, acho que é isso. Minha referência vai ser a Evelyn, com certeza. Eu falo de... Assim, a gente sabe que todas, né, são maravilhosas. Inclusive, você como rainha fala assim, tem a Lorena, que é, pra vocês, assim, tipo, é a mascote, né? É porque é engraçado que eu vejo a Lorena, já ia falar Maiara, também Ih, gente, olha, fugiu Maria, agora. Maria. Não, Maria não. A que a gente acabou de falar agora também. Raíssa. Raíssa, não. Gente, eu esqueci unido. Eu tô... É muita coisa, muita a gente gente, vai falando, é muita gente. Né? A Dedê, Andressa, gente, nossa a Dedê, lembrei agora. A Dedê, eu tava tentando lembrar que eu tava com a coordenadora da que a Las gente Passista falou, ontem, e eu a tava gente falando falou dela dela também hoje. hoje. Engraçado que eu vejo elas como se elas fossem meninas, né? Não sei porque elas são um pouco mais novas do que eu, mas o jeitinho delas, né? São as mascotes, né? Sim, então eu tenho essa coisa, a Lorena também, né? Então, assim... Gente, a Lorena falando, parece até... Fala assim, gente, que ela já tem 18 anos, mas ela tem corpinho de menina, né? O jeitinho de menina, a carinha de menina. É bom que ela vai chegar... Até porque a mãe dela também vai ficar igual a mãe, minha filha. Vai ficar. Né? E a mãe dela com é a cara, pinta. a cara de 20, que parece que não envelhece nunca mais na vida. E Ela é isso. pinta. Entendeu? Rainha, a gente queria que você deixasse um recadão para todas as meninas que sonham em ser rainha como você, musas, passista, uma referência, né? Eu falo uma referência uma inspiração, né? Que você é para todos nós. Maravilhosas. Primeiro de tudo, a gente sempre fala muito sobre essa questão de acreditar, né, na gente, na nossa capacidade, sonho. Mas, assim, nada disso é possível se você não investe, se você não aprende. A gente está num tempo que hoje a gente tem muito mais oportunidade de ser vista. Só que para a gente ser vista de uma maneira diferente, a gente precisa entender de fato o que é o carnaval, o que a gente defende, por que a gente defende essa cultura, por que a gente é tão apaixonado por isso, por que a gente dedica tanto a nossa vida. Então, se questione, se pergunte, sabe? Procura ouvir a tia da comunidade que foi passista, que foi rainha, que não conseguiu, e tenta usar dessas histórias uma força para que você consiga chegar onde você almeja. E é isso. E não pense que a vida é a competição, porque a competição ela é com você mesmo, não é com a coleguinha de lado. Então, a sua energia, a sua força, gaste com você. Acredita em você. O seu aprendizado, você só vai conseguir quando você conseguir se entender e se conhecer. Fora isso, não tem jeito. Gente, a rainha me deixou emocionado. Não chore. É o meu lado psicóloga. E esse foi mais um Tô com John. Bi, muito obrigado. Obrigada. Bianca, Eu que agradeço, Gente, meu eu fiquei amor. muito feliz por você ter aceitado. Sério. Muito, muito, Você muito. achou muito que eu não ia feliz. aceitar? Eu achei, Olha, amiga. tu vê como é que eles não me conhecem, gente. Ó, tá vendo? Não, a gente faz... Fala aí o que a gente Gente, faz. a gente faz aniversário juntos. 16 de novembro. Adoro. Juntinhos. Escorpião, não é mole não. O Isso negócio aí, aqui é você sinistro, sabe, entendeu? o Porque a babado é gente como? sinistro. A gente fica com rabo, é isso. É veneno puro, Isso aí, vou mentira. mandar um beijão pro pessoal agora. Um beijão. Beijo. Gente, muito obrigado. E fiquem aí ligadinhos, porque vai ter mais episódios do Tô com John. Só se inscrever no canal, compartilhar, curtir. E, ó, espero vocês pro próximo, que vai estar incrível. Um beijão.